Bem, inicialmente eu gostaria de colocar que é muito importante, muito necessário falar sobre o tema desta campanha realizada pela SEMADES, pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. A violência doméstica e sexual contra a mulher, as mulheres e meninas durante a pandemia. De fato, durante a pandemia, pela política do Fica em Casa, nós tivemos um índice muito elevado, um crescimento muito grande dos casos de violência doméstica, infelizmente. O fato de a mulher ter que ficar em casa 24 horas com o seu agressor, com o seu companheiro, com essa pessoa que pratica violência doméstica, realmente foi algo que fez com que os índices de violência doméstica aumentassem. Bem, foi pedido aqui que a gente tratasse sobre os desafios e estratégias de enfrentamento contra a violência doméstica. Bem, os desafios é um tema muito vasto que nós não vamos conseguir esgotar neste momento. São necessárias muitas conversas, muitas palestras, muitas reuniões para poder alertar, para poder esclarecer, para poder as mulheres terem essa iniciativa de conseguir denunciar. Mas vamos tentar falar alguma coisa sobre isso, né? Bem, o desafio maior é diminuir o número de casos, isso realmente é o que todo mundo almeja, todas as instituições, há um esforço geral para que realmente isso possa ser diminuído, o número de casos, e obviamente punir os agressores devidamente, para que eles não reiterem esse tipo de conduta. E o enfrentamento? O enfrentamento a essa violência doméstica envolve um mundo de atitudes, de atos, de iniciativas, de experiências, mas vamos colocar algumas coisas aqui importantes. Primeiramente, acolher esta mulher que, quando a mulher consegue ter forças para poder chegar e denunciar o seu agressor, ela tem que ser bem acolhida. Ela tem que ter essa receptividade pela polícia, pela assistência social, no judiciário, em todas as instituições, para que ela possa ter esse apoio para então seguir adiante nesta denúncia. Então o acolhimento é importantíssimo. Numa casa de abrigo, caso a mulher opte para ir para uma casa de abrigo, esse acolhimento na área da saúde, todas essas instituições têm que se unir e fazer esse acolhimento à mulher, que finalmente consegue sair desse ciclo de opressão, de ameaça, de subjugamento e consegue então denunciar. Dar estrutura para essa mulher se libertar do agressor. Como nós sabemos, muitas mulheres elas têm uma dependência financeira em relação a esse agressor e nós precisamos então dar condições para ela ter uma fonte de renda. Então é necessário que haja um incentivo do município para que ela então consiga essa fonte, capacitar profissionalmente, tecnicamente essa mulher, para que ela consiga então ter alguma fonte de renda para poder então se libertar desse agressor. São os filhos que ela precisa cuidar, são os recursos necessários para essa desvinculação ao agressor. Haja, assim, uma punição rápida e eficaz contra esse agressor. Uma vez que ela denuncia, ela precisa ter essa resposta do Estado, que então haja uma punição rápida e eficaz ao agressor. E isso se consegue no Judiciário, no Ministério Público, para que então esse agressor possa responder por esses atos, por essa violência. E para isso, como eu coloquei, é necessário que essa mulher tenha essa força, tenha esse acolhimento, tenha essa estrutura para, em juízo,
chegar e dizer o que realmente ela sofreu, o que ela sofre, porque muitas vezes a mulher volta atrás, com medo e porque não teve essa estrutura, esse apoio. Muitas vezes ela volta atrás e o processo, infelizmente, não vai adiante. Por isso que essa mulher ela tem que ter esse apoio para poder seguir na denúncia. Bem, e quebrar esse ciclo de violência. Esse é um enfrentamento, quebrar esse ciclo de violência, impedir que o agressor reitere esse tipo de conduta. E aí é interessante também olhar o agressor, para que haja ciclos de conversa. Isso já existe no judiciário, né? Com o agressor, fazer com que ele então possa refletir sobre aquele ato e existe êxito nessas ações, né? É importante a punição, é importante que ele responda processualmente, criminalmente, sim, mas depois orientá-lo, esclarecê-lo, fazer com que ele consiga enxergar o mal que ele faz. É necessário, então, uma outra abordagem, que é a prevenção da violência violência doméstica e evitar a reincidência de outros delitos, com a escuta e reeducação desses homens agressores. Bem, as estratégias de enfrentamento são muitas. Nós temos que olhar as experiências de outros locais, os projetos, os programas que existem, tudo é válido para poder a mulher realmente entender esse ciclo de violência que ela vive e possa então se libertar disso. E é importante, sim, que sempre possamos falar sobre o assunto. Daí eu queria até colocar que o Ministério Público, no início do ano, pensou realmente em levar para as associações de bairro, para as escolas, essa conversa. Quanto mais se fala, quanto mais se conversa, quanto mais se esclarece, quanto mais se mostra as consequências disso, a mulher ela consegue enxergar melhor isso e consegue, mais uma vez, como eu falei, se libertar desse agressor. Mas, infelizmente, o Ministério Público não conseguiu efetivar essa iniciativa aqui, a Promotoria de Justiça de Marituba, porque houve o lockdown e não foi possível reunir as pessoas, porque quanto mais gente presente nessas reuniões, nesses ciclos de conversa, mais esse tema vai sendo levado adiante. E é isso. Basicamente, dentro de alguns minutos, falar sobre um tema tão importante, tão vasto e que requer muita atenção de todos nós.